Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Dinisim se tornará um homem péssimo, e isso vai fazer com que o príncipe humilhe Abrão da pior forma possível. O filho de Terá vai buscar uma vingança, mas um grande segredo será revelado por Nade. Esse segredo promete abalar as estruturas do reino e até vai tornar Abraão príncipe de Ur. E é Dinisim quem vai ser humilhado da pior forma possível. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Vale lembrar que essa história não está citada na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual segredo você acha que é? Vou dar a resposta ainda nesse vídeo, mas deixe a sua opinião aqui nos comentários. Dinisim acaba se tornando um bebum. O príncipe herdeiro acabou se deslumbrando com tudo que sempre teve. Isso será um grande problema para o rei. Ibsim fica extremamente preocupado com a situação do filho dele. Dinisim se tornou um homem prepotente e orgulhoso, que não gosta que ninguém contrarie ele, nem mesmo seus amigos mais próximos. Dinisim vai estar bêbado no meio da tarde em uma praça de Ur. Ele fica sentado, todo sujo e sem saber onde está e o que está fazendo ali. Abrão, que estava passeando pela cidade, acaba vendo Dinisim e vai falar com ele. Abrão se aproxima chamando pelo príncipe. Dinisim não responde e fica paralisado. Abrão então percebe o que está acontecendo e diz que, pelo jeito, Dinisim continua bebendo que nem um bêbado sem futuro. Dinisim fica bravo com a fala de Abrão e pergunta o que é que ele tem a ver com isso. Abrão acaba se ofendendo com a pergunta de Dinisim e diz que ele viu o príncipe e foi cumprimentar. Dinisim, sendo bem grosso, pergunta para quê. Abrão diz que não está entendendo o príncipe e diz que eles sempre se deram bem, sempre foram amigos durante esses anos. Dinisim começa a rir. Abrão pergunta o que foi. Dinisim, debochando de Abrão, diz que o pobre coitado achou mesmo que eles eram amigos. Abrão pergunta se eles não são. Dinisim responde: é claro que não. Você acha mesmo que eu seria amigo de um pobre que nem você? Abrão se sente mais ofendido ainda, se levanta e diz que o pai dele é o comerciante mais respeitado da cidade. Dinisim continua rindo e diz que o pai dele é o rei e que Terá não chega nem aos pés do dono da cidade. Abrão vai ficando cada vez mais furioso. Dinisim diz que o pai de Abrão não passa de um mulherengo que não tem nem onde cair morto. Abrão se acalma e diz que vai relevar as coisas que o príncipe está falando, porque claramente ele está bêbado, porque senão ele iria encher o príncipezinho de porrada. Dinisim não fala nada e apenas dá um soco na cara de Abrão. O filho de Terá
fica sem acreditar no que o herdeiro fez, mas não revida porque ele pode ser preso caso bata no príncipe. Ele vai saindo e dá as costas para o príncipe, mas Jinisim pega Abrão num golpe pelo pescoço e vai tirando o ar dele. Abrão fica sem reação. Jinisim vai dizendo que é isso que os membros da família real fazem quando alguém desrespeita eles. Ele vai dizendo que ele é o melhor e o mais poderoso dali, e que não vai aceitar que um mero cidadão confronte ele. Abrão começa a ficar roxo porque não consegue respirar, mas o garoto é salvo pelo gongo. Os soldados do reino chegam para apartar a briga. Eles vão levando Jinisim para o palácio, mas o jovem vai rindo da cara de Abrão e diz que ele é um fraco, igual ao pai. Abrão, possesso, vai para sua casa. Chegando lá, ele acaba encontrando sua mãe e seu pai. O garoto estranha que seu pai esteja em sua casa, ainda mais no meio da tarde, e pergunta o que é que ele está fazendo lá. Terá responde que ele foi conversar com Amat. Amat percebe que Abrão está ferido no rosto e fica preocupada. Ela pergunta o que foi que aconteceu. Abrão diz que não aconteceu nada, mas Terá, sendo firme, manda o jovem não esconder nada deles. Abrão, então, com vergonha, diz que foi o príncipe que fez isso e que ele estava bêbado e começou a bater. Terá, inconformado, pergunta se Abrão deixou que um bêbado batesse nele e diz que seu filho realmente não aprendeu nada. Abrão, nervoso, diz que não era qualquer bêbado e que era o príncipe. Terá pergunta qual é o problema, mas o filho pergunta se seu pai queria que ele fosse preso por bater no príncipe. Amat, acalmando toda a situação, diz que seu filho fez certo em não revidar. Arã, inconformado, diz que aquele príncipezinho se acha melhor do que todo mundo, mas que não passa de um nada. Amat diz que seu filho precisa se acalmar, mas Abrão diz que ele defendeu a família dele, porque o príncipe falou que Terá era um pobretão mulherengo. Os ânimos então dão uma acalmada, mas Abrão diz que um dia ele vai se vingar de Jinisim, mais cedo ou mais tarde. Amat, é claro, fica preocupada, mas Terá apoia o filho nessa vingança, mas manda ele tomar cuidado para não se prejudicar, ser pego e ir preso. Mas o que eles não sabiam é que essa história estava apenas no começo. Terá se encontra com Nad, já que hoje é o dia dele dormir com ela. Nad percebe que seu marido está tenso e estranho e pergunta se aconteceu alguma coisa. Terá explica toda a situação de Abrão com o príncipe e diz que está inconformado. Nad revela que o príncipe sempre foi assim e que ninguém nunca corrigiu. Ela ainda diz que sabia que em Lila e Ibsim não iriam educar o menino para ser o rei de Ur. Terá então diz: Deus me livre ter Jinisim como filho. Ele completa dizendo que se Amat tivesse parido Jinisim e o herdeiro, na verdade, fosse filho dele, ele pediria divórcio na hora. E isso é o que ele não devia ter falado. Nad, no mesmo momento, enche os seus olhos. Ela vê aí uma oportunidade de ter de vez Terá só para ela. Unindo o útil ao agradável, ela toma uma atitude radical. Mas a sacerdotisa
que sempre foi tão esperta, vai acabar sendo bem burra dessa vez. Ela vai ficar cega por amor e vai até o palácio. Ela exige falar com o rei. Terá também estará presente a pedido de sua esposa. Ibsen acaba atendendo o pedido da moça. Nadia, então, frente a frente com Ibsen, diz que tem uma confissão a fazer. Ibsen manda ela seguir em frente. Nadia então revela que Dinisim não é filho de Ibsen. O rei ri e pergunta que brincadeira é essa. Nadia, séria, diz que não é brincadeira nenhuma. Ibsen diz que não está entendendo, mas Nadia diz que ela explica. A ex-sacerdotisa começa dizendo que o rei deve saber que Dinisim nasceu na mesma semana que Abrão. Ibsen confirma. Nadia então diz que ela trocou Dinisim e Abrão na mesma semana que eles nasceram. Ibsen, sem entender, pergunta como assim trocou. Terá fica chocado, mas não fala uma palavra. Nadia diz que ela simplesmente trocou, que na verdade Abrão é filho de Ibsen e Dinisim é filho de Terá. Terá diz que ela só pode ter enlouquecido, mas Nadia diz que na verdade ela está bem lúcida e que ela fez isso anos atrás para o bem de Ur. A ex-sacerdotisa diz que sabia que o filho do rei não ia ter uma boa educação e ia acabar se tornando um fracassado, que foi o que realmente aconteceu, e que por isso ela previu isso e trocou os bebês de lugar para que o verdadeiro herdeiro tivesse a sua educação com Terá. Ibsen diz que não pode ser, mas Nadia diz que ela tem como provar. Ela diz que Dinisim tem uma marca de nascença na barriga igual a de Arã, e que isso prova que os dois são irmãos. Ibsen, sem paciência e sem querer ouvir mais nada, acaba decretando a prisão de Nadia. Nadia fica sem entender e inconformada e pergunta como assim. Ela começa a ser levada pelos guardas, mas diz que ela fez isso pelo bem de Ur e por amor a Terá. Ela começa a gritar que na verdade foi Amate quem pariu Dinisim e que Terá não iria gostar disso. O pastor de ovelhas então percebe que Nadia usou de uma maldade que ela fez para tentar realizar outra maldade, que seria separar ele de Amate. Quando ficam o pastor e o rei sozinhos, Terá pergunta o que eles irão fazer. Ibsen diz que só resta uma coisa a se fazer, que é verificar se Dinisim realmente tem essa tal marca de nascença igual a de Arã, mas que Abrão também não pode ter essa marca. Eles então chamam os 3 jovens envolvidos em toda a situação e acabam comprovando que Abrão não tem marca de nascença e Dinisim tem uma marca de nascença igual a de Arã. Ibsen e Terá ficam chocados. Dinisim fica sem reação e Abrão fica pulando de alegria. Ele vai dizendo que ele é o verdadeiro príncipe. Ibsen diz que, sendo assim, o seu verdadeiro herdeiro é Abrão e não Dinisim. Dinisim diz que não pode ser e que ele foi criado como príncipe e que assim deve ser, mas o rei diz que agora ele vai ter que conviver na vida de plebeu. Dinisim então tem o seu castigo. Terá pergunta o que vai acontecer com Nadia. Ibsen diz que ela ficará presa até perder a vida, porque o crime que ela cometeu foi extremamente grave. Depois de alguns meses, é mostrado Dinisim
sofrendo na vida de plebeu, que não é o luxo que ele estava acostumado. Ele acabou pagando e sentindo na pele aquilo tudo que ele fez com Abrão. O menino não aguenta mais, mas é essa a vida que ele tem a partir de agora, e ele vai ter que aguentar. Enquanto isso, Abrão fica no palácio sendo tratado como um verdadeiro príncipe, e ele vai ser coroado um dia o rei de Ur. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!